Oi, turma, vamos lá. Então, vamos falar sobre os autores no Brasil, certo? Nós temos o nosso querido Antônio Álvares de Azevedo, certo? Era Manuel Antônio Álvares de Azevedo, nome dele. E nessa geração, apesar dessa característica ultra-romântica, ele tinha um pouquinho de ironia, certo? Em todas essas características, tá? E tanto que ele era chamado de lacrimoso perene, né? Sempre chorando, sempre compadecido de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, e dele mesmo, principalmente, porque a gente não pode esquecer do egocentrismo, né? Então, quem foi Álvares de Azevedo? Álvares de Azevedo foi o nosso poeta maior, certo? Aqui no Brasil. Conta, né? Alguns dizem que é verdade, outros dizem que é lenda, né? Outros dizem que é fuxico, né? Mas assim, o que consta nos escritos, né? Dos teóricos da literatura é que Álvares de Azevedo, aos 12 anos, ele traduz a obra, né? De Lord Byron, né? Que Lord Byron, a gente lembra que ele era super inteligente, mas totalmente desvairado, né? Então, você veja só, uma criança traduzindo a obra de Lord Byron, né, para a língua portuguesa. Então, assim, o poeta maior a gente já até começa a entender o porquê, né? E ele teve algumas obras que foram bem características dessa geração, tá? Que é um retrato dessa geração, mesmo ficcional ou não, que a gente vai, que como eu disse a vocês, a gente consegue reconhecer muito dos autores na obra deles, tá? Quando a gente passa a estudar um pouco mais a fundo a biografia de cada um deles, né? Ele escreve a Lira dos 20 Anos, né? Que é uma poesia, né? Ele queria que este poema completo fosse para o túmulo dele, mas não dava, porque é extenso, né? E ele morre aos 21 anos de tuberculose. Lira dos 20 anos, mas ele morre aos 21, certo? Não confundam essa questão. E aí, para não dizer que ele morreu de tuberculose, né? Acrescentaram, né, na história que ele caiu do cavalo e acabou formando um tumor e deu no que deu, certo? Isso aqui é a poesia, tá? Ele também escreve, né, em prosa e muito comentado, que é A Noite na Taverna, certo? Que A Noite na Taverna representaria o quê? Não tem esses pubs, né, que hoje a gente vê por aí, né, que são pessoas bem ecléticas, bem despojadas, tem outra palavrinha que eu quero dizer, mas eu não lembro agora, né? Mas são pessoas de diversos mundos, né? Nesses pubs. Então, lá, nesses lugares hoje, cabe todo tipo de ideologia, todo tipo de identidade. Naquela época, né? A Noite na Taverna, ela simbolizava São Paulo, daquela época, certo? E era como se fosse um caldeirão de mistura de pessoas, tá? E eu coloquei para vocês um trechinho, né, dessa Noite na Taverna, o que é que ela simboliza, né, para Álvares de Azevedo, certo? A gente tem a obra Macário no teatro, não tão famosa como essas duas, certo? E, assim, vale muito a pena ler Álvares de Azevedo, porque apesar de toda tristeza, né, de toda a característica, né, do ultrarromantismo, mas ele tem um certo tom irônico, tá? Então, assim, é muito interessante que se você puder conseguir perceber esse tom irônico, isso enriquece muito a sua maturidade como leitor, tá? E aí a gente tem outro, né? Vamos lá, Cassimiro de Abreu. Quem foi Cassimiro de Abreu? Era o poeta do dilema, da saudade, da infância, né? Que a gente encontra, que eu coloquei para vocês, até uma intertextualidade também lá no vídeo do WhatsApp, tá? E Cassimiro de Abreu, ele era muito preso aos valores infantis, né? Então, ou seja, a vida que ele estava vivendo agora não era
feliz. Então ele sempre se reportava àquela época que ele foi feliz, que era da infância. Não significa que, certo, ele tinha uma inteligência infantilizada, não é isso, tá? Mas ele era preso àqueles valores infantis daquela época. Vamos tentar lembrar aqui da questão do desapego ao material, que era uma das características. Então, a infância remete a isso, né? Esse desapego material que hoje nós teríamos, e ele era chamado de poeta menor, tá? Bom, depois a gente vem com Fagundes Varela, que é o poeta de transição, tá? Para que se chama Maria de terceira, né? Geração. Antes de entrar um pouquinho na história de Fagundes Varela, eu quero ter dito que ele era um poeta de transição, mas ele também fez algo muito rico, que ele fez 8 poemas, né? 8 canções, 8 poemas, em homenagem a Gonçalves Dias, né? Sobre a partir de Canção do Exílio, né? E isso também marca esse poeta, tá? Esse poeta de transição. Bom, mas no entanto, falando um pouquinho sobre a vida dele, ele era alcoólatra, né? Ele vivia desvairadamente, né? Como a grande maioria dos jovens, e o pai acabou por fazer o seu casamento. O pai achava que ele casando com uma mulher, né, que cuidasse dele, que colocasse ele em todo um contexto mais responsável, ele fosse mudar a sua conduta. Só que ele não muda. Ele tem um filho com essa mulher, que eu acredito não, é o capítulo mais triste dessa segunda geração. A gente pode colocar que é o desfecho, né, da vida de Fagundes Varela. Ele chega bêbado e o bebezinho dele de 3 meses está na cama, ali ele debruça, né, bêbado, e assim, alguns dizem que ele vomitou, outros dizem que ele só caiu por cima e vomitou, e acabam perdendo o bebê sufocado, né? Então ele sofre muito, ele perde totalmente a sanidade, inclusive ele foi internado, né, em sanatórios, tá? E fugia e internava de novo, e era tudo aquele dilema. E ele carregava consigo uma mágoa muito grande, né? Tanto que é o Cântico do Calvário, né? Então, se a gente fizer essa intertextualidade, o que é que representa o Calvário na religião, né, cristã, lá com Jesus Cristo, né, o Monte do Calvário, né? É um momento muito transcendental da dor, né? Então, esse Cântico do Calvário remete muito a essa parte, né, da vida dele, que ele já tinha, né? E aí, como eu falei para vocês, vamos voltar um pouquinho para a intertextualidade. Nós temos Cassimiro de Abreu, voltando para Cassimiro de Abreu, e ele morre de tuberculose, certo? E aí, aonde está a intertextualidade, certo, gente? O Manuel Bandeira, nosso querido Manuel Bandeira. Por quê? Porque como Cassimiro de Abreu também tratava sobre o tema saudade da infância, a gente tem Manuel Bandeira que também trata sobre esse tema, né? Então é interessante a gente até fazer essa procura. Outra intertextualidade que a gente tem também é com Chico Buarque, né? Apesar de não ser os meus 8 anos, o dele é os meus 8 anos, né? Que tem até a musicazinha aí que eu coloquei para vocês. Bom, ele morre, Cassimiro de Abreu morre de tuberculose também, né? Mas Manuel Bandeira não morre de tuberculose. Ele até teve a tuberculose, mas ele morre de velhice mesmo aos 82 anos, certo? Então aqui a gente dá uma finalizada, uma pausa, certo? Qualquer dúvida vocês tiram comigo pelo WhatsApp, e aquilo que eu for encontrando, a gente vai colocando. Eu só queria fazer um destaque um pouquinho na forma que eles escreviam essas poesias. Bom, rimas não existiam, certo? Eles queriam tudo oposto ao classicismo, certo? Nem métrica, tá? Então, um era
hecassílabo, outro do decassílabo, outro redondilha, né? Às vezes tinham versos longos, versos curtos, então isso aqui forma a estrutura dessa poesia. Outra coisa que nós vamos encontrar muito é a adjetivação, né? Que é o quê? Os adjetivos e as locuções adjetivas, que é justamente para intensificar essa carga poética e esse exagero, né? Que eles querem colocar em nós essa imagem, né? Esse cenário, né? Então eles vão utilizar muito de adjetivos e muito de locuções adjetivas, certo? Bom, então por aqui nós terminamos, tá? E depois vou fazer um outro videozinho explicando o trabalho que vocês vão fazer para mim, que ele é bem simples, certo? Mas que exige uma interpretação e um cuidado do leitor que quer entender aquilo que o poeta, que o escritor escreveu, certo? Beijão e se cuidem.